Seja muito bem-vindo ao Brasil, o país onde o sonho da casa própria virou lenda urbana e o aluguel é o novo IPTU da pobreza. Aqui, morar é um luxo, alugar é uma condenação e dividir o apartamento com mais 3 pessoas e um gato se chama co-living. Chique, né? Só até o boleto chegar. Nas grandes cidades, o aluguel tem uma característica única. Ele sobe mais rápido que o humor do brasileiro depois do 5º aumento da gasolina. É quase um esporte radical. Você paga hoje e torce para não ser despejado amanhã. É tipo viver em um reality show onde o prêmio é continuar morando no mesmo lugar. A propaganda das imobiliárias é sempre linda. Encontre o lar dos seus sonhos. A parte que eles esquecem de mencionar é que o sonho vem acompanhado de caução, fiador, seguro-fiança e um contrato que parece ter sido escrito pelo próprio Lúcifer. Porque no Brasil, o aluguel não é uma relação comercial, é um pacto de sangue. E claro, o proprietário sempre diz que precisa ajustar o valor, porque o mercado mudou. Só não explica para qual direção. Porque o mercado sobe, o aluguel sobe, mas o salário, esse parece ter ficado preso no tempo, tomando café com o salário mínimo de 2005. Morar de aluguel é viver sob a constante ameaça da mudança. Você se apega ao bairro, à padaria, ao porteiro e de repente, puf, o dono decide vender. E lá vai você, empacotando a vida em caixas de papelão e tentando fingir que aquilo é normal. É quase uma tradição nacional, tipo o carnaval, mas sem alegria e com dor nas costas. O mais engraçado é que, nas grandes cidades, as pessoas se acostumaram a pagar caro por pouco espaço. É o famoso conceito de AP compacto, que nada mais é do que um quarto com pia e esperança. Você paga R$5.000 por um cubículo e ainda agradece por ter uma vista linda da janela, que, na prática, é o muro do prédio vizinho. E quem mora de aluguel conhece o verdadeiro sentido da expressão dinheiro jogado fora. Todo mês você transfere uma parte considerável do seu salário para manter o imóvel de outra pessoa e ainda precisa pedir autorização para furar a parede. É tipo cuidar do cachorro do vizinho e ainda comprar a ração. Mas o brasileiro é otimista. Ele diz: alugar é melhor, dá liberdade. Liberdade para quê? Para mudar de endereço cada vez que o proprietário resolve reajustar o valor, só um pouquinho acima do IGPM. O único livre mesmo é o aluguel, que nunca para de subir. No fundo, o aluguel é uma forma educada de lembrar que você não pertence ao lugar onde vive. Você paga, mora, cuida, decora, mas o espaço nunca é seu. É como um relacionamento tóxico. Você dá tudo, mas o outro sempre pode te deixar por alguém que pague mais. E o mais cruel, as grandes cidades vendem a ilusão de oportunidade, mas cobram caro para você existir nelas. Você trabalha para morar perto do trabalho, mas gasta o que ganha só para continuar trabalhando. É o ciclo perfeito do capitalismo urbano. Quanto mais você se esforça para ficar, mais caro fica ficar. Então, se você acha que pagar aluguel é só uma questão de planejamento financeiro, parabéns. Você ainda não entendeu que no Brasil, moradia é um privilégio disfarçado de necessidade. E quem depende de aluguel vive o maior suspense moderno. Será que o próximo aumento vai caber no meu bolso? Ou vou morar no bolso mesmo? Durante décadas, o Brasil vendeu o sonho da casa própria como sinônimo de sucesso. Propaganda de banco mostrava famílias sorrindo, entregando flores na varanda e fazendo churrasco no domingo. Mas o que ninguém conta é que, para chegar lá, primeiro você precisa sobreviver há anos pagando aluguel. E esse é o verdadeiro teste de resistência do brasileiro médio. Nas grandes cidades, morar virou uma competição silenciosa. Cada metro quadrado parece custar um pedaço da sua alma. É como se São Paulo, Rio, Brasília e outras capitais tivessem se transformado em grandes shoppings, onde a vitrine é o bairro e o preço é o desespero. A lógica é simples: quanto mais perto do trabalho, mais caro. Quanto mais longe, mais tempo perdido no trânsito. E adivinha, tempo também é dinheiro. Então você escolhe: paga caro para morar ou paga caro para chegar. No fim, o bolso perde dos dois lados. E o mais curioso é que a gente naturalizou isso.
O brasileiro aprendeu a viver com o aluguel como quem convive com uma dor de dente crônica. Dói todo mês, mas a gente acostuma. Só que essa dor tem nome, sobrenome e reajuste anual. O IGPM sobe, o proprietário sorri e você chora na planilha do Excel, tentando entender onde foi parar seu 13º salário. O mercado imobiliário, claro, adora romantizar o sofrimento. Eles chamam de mobilidade urbana. O fato de você precisar mudar de bairro a cada 2 anos porque o valor do aluguel ficou insustentável. E chamam de investimento em qualidade de vida. Pagar por um quarto de 25 metros quadrados com lavanderia compartilhada e uma vaga rotativa para moto. É tudo uma questão de narrativa. Quando o pobre paga aluguel, é falta de planejamento. Quando o rico compra um apartamento financiado por 30 anos, é construção de patrimônio. 2 pesos, 2 hipotecas. E o pior é que o aluguel se alimenta da desigualdade. Enquanto uns acumulam imóveis como quem coleciona figurinhas da Copa, outros vivem em constante instabilidade, reféns da caneta do dono. Porque no Brasil, o teto é mais do que uma necessidade. É um símbolo de poder. Quem tem, decide. Quem não tem, obedece. O sonho da casa própria virou o novo "quando eu ganhar na loteria". Todo mundo quer, poucos conseguem. E a maioria continua repassando dinheiro para o patrimônio de outra pessoa. É quase poético, se não fosse trágico. E mesmo assim, continuamos acreditando. A cada aumento, a cada aviso de reajuste necessário, a gente respira fundo e diz: pelo menos eu tenho onde morar. É uma frase bonita, mas que esconde uma realidade cruel. Morar virou sinônimo de sobrevivência, não de conforto. O aluguel é aquele tipo de gasto que não some, não pausa e não perdoa. Você pode atrasar a academia, o streaming, o plano de celular, mas o aluguel, esse é o boleto sagrado do capitalismo urbano. Se atrasar, o dono liga. Se não pagar, o despejo vem mais rápido que a entrega do iFood. Nas grandes cidades, o aluguel não é apenas uma despesa, é um estilo de vida forçado. É viver com a mala semi-arrumada. Porque o proprietário pode decidir vender o imóvel a qualquer momento. É pagar caro por um teto, mas ainda ter que ouvir o síndico reclamar do barulho. É o paradoxo do inquilino moderno. Pagar como dono, viver como hóspede. E tem o custo invisível, claro, porque morar longe para pagar menos parece um bom negócio. Até você somar o transporte, o tempo perdido, o estresse e o lanche que você compra todo dia porque não deu tempo de almoçar em casa. No fim, o que economiza no aluguel, gasta em gasolina e paciência. Enquanto isso, o dono do imóvel vai ganhando. A cada mês, ele olha o extrato com orgulho. Renda passiva, dizem os coaches de finanças. Renda passiva para o dono, sofrimento ativo para quem paga. O Brasil criou um sistema onde morar bem é privilégio e não direito. Se você quer um apartamento com segurança, transporte próximo e sem infiltração, prepare o bolso. Ou aceite morar num lugar onde o chuveiro dá choque e o portão só fecha se bater com força. E o drama aumenta com o tempo. Porque o aluguel é o tipo de gasto que envelhece mal. Você paga há anos e nada muda. É como correr numa esteira. Muito esforço, nenhum avanço. No final, o dinheiro que poderia virar patrimônio vira vento. O inquilino envelhece, o dono enriquece. E se reclamar, sempre aparece alguém para dizer: mas pelo menos você tem liberdade, pode se mudar quando quiser. Como se trocar de endereço a cada reajuste fosse um privilégio. Essa é a liberdade do aluguel. Mudar de casa porque não dá para ficar, não porque você quer. No fundo, é uma relação desigual disfarçada de contrato formal. Um paga, o outro acumula. Um sonha com estabilidade, o outro com mais imóveis. É a engrenagem perfeita da desigualdade urbana. Mas há um detalhe ainda mais perverso. O aluguel molda o comportamento social. Gente que adia planos, posterga filhos, vive com medo de não conseguir pagar o próximo mês. Porque no Brasil, o aluguel é mais do que uma despesa. É uma prisão invisível com paredes de recibo. E como toda prisão, ela também tem seu sistema de recompensa.
Quando você consegue um contrato sem fiador, parece vitória. Quando o proprietário não aumenta o valor em 1 ano, é quase milagre. E quando você finalmente sai do aluguel, é como se tivesse vencido um campeonato de resistência. Dos bancos, o mercado imobiliário é uma entidade mística. Ele não dorme, não sente pena e não conhece a palavra acessível. É como um dragão moderno que acumula tijolos em vez de ouro, e o resto da população trabalha a vida inteira para tentar comprar um pedacinho da caverna. Os anúncios de apartamentos são um espetáculo à parte. Compacto e funcional, dizem. Traduzindo, minúsculo. Vista privilegiadas, quer dizer. Dá para ver o muro do vizinho. Localização estratégica, ou seja, entre o esgoto e o trânsito. Mas o preço, sempre digno de filme de ficção científica. Enquanto isso, os bancos aparecem com aquele sorriso de quem finge estar ajudando. Realize o sonho da casa própria, eles dizem. Só não avisam que o sonho vem acompanhado de um contrato de 30 anos e uma dívida que envelhece junto com você. Você começa o financiamento com esperança e termina com dor na lombar e o mesmo sofá da década passada. E tem a taxa de juros. Esse monstro invisível que devora seu dinheiro mês a mês. Ela é o pedágio da ilusão. Você acha que está comprando uma casa, mas na verdade está pagando 2. Uma para o banco e outra para o corretor. A casa em si é quase um bônus, um prêmio de consolação por tanta paciência. O sistema é engenhoso. De um lado, o aluguel te prende. Do outro, o financiamento te acorrenta. Não há escapatória. Se você aluga, o dinheiro some. Se financia, o dinheiro evapora em juros. E se tenta construir por conta própria, descobre que o cimento subiu mais do que o dólar. Os bancos sabem disso e se aproveitam. Eles não vendem crédito, vendem esperança. Eles oferecem facilidades que parecem libertação, mas são armadilhas com contrato assinado e sorriso do gerente. É só 0,8% ao mês, ele diz, como se fosse nada. Só que esse nada vira tudo no final. E o pior é que o sistema ainda te culpa. Você precisa se planejar melhor, dizem. Como se o problema fosse o seu café na padaria e não o aluguel que leva 40% do seu salário. O brasileiro vive num looping. Trabalha para pagar o aluguel e paga o aluguel para continuar podendo trabalhar. A lógica é cruel e simples. Quem tem dinheiro compra imóveis, quem não tem paga para que os outros fiquem mais ricos. É a economia do aluguel como escada social, só que você sempre fica no primeiro degrau. E quando o governo lança programas de habitação popular, a esperança renasce. Até você ver o tamanho das parcelas e perceber que o popular é só no nome. A entrada já é o suficiente para comprar um carro, usado, claro, e o restante é um casamento eterno com o banco. A grande piada é que, no final, todo mundo acha que está jogando para ganhar. O dono quer lucrar, o inquilino quer sobreviver, o banco quer dominar o tabuleiro. Mas o único que sempre vence é o próprio sistema, esse cassino bem disfarçado de mercado imobiliário. Pagar aluguel é quase uma modalidade olímpica de resistência emocional. Todo mês é a mesma disputa. Você contra o boleto. E o boleto, imbatível, chega sempre pontualmente, diferente do seu aumento de salário, que parece estar vindo de jegue. A relação do brasileiro com o aluguel é de amor e ódio. Amor porque te dá um teto. Ódio porque te lembra todos os dias que ele não é seu. Você limpa, pinta, ajeita, troca a lâmpada, compra cortina nova e, no fim das contas, o patrimônio continua no nome do senhorio. O verdadeiro investidor de sucesso, que ganha dinheiro dormindo, literalmente, enquanto você perde o sono. A cada renovação de contrato vem o susto. O aluguel vai subir só o reajuste do IGPM. Essa frase soa como vai doer só um pouquinho. O só deles equivale a metade do seu orçamento. E isso não é só financeiro, é mental. Viver de aluguel significa viver com uma mala sempre semi-aberta, pronto para mudança. Você nunca se sente em casa de verdade, porque sabe que a qualquer momento o dono pode precisar do imóvel. É o aluguel e a ansiedade juntos, te lembrando que estabilidade é um luxo reservado para quem tem escritura.
A saúde também sente. A cada aumento, o coração acelera mais que boleto atrasado. O estresse financeiro é o novo cigarro. Silencioso, viciante e destrutivo. O brasileiro médio não tem crise de meia-idade, tem crise de aluguel. E o remédio? É olhar anúncio de imóveis no OLX fingindo que um dia vai poder comprar. A família entra no pacote. Casais discutem por conta do aluguel. Filhos crescem ouvindo, não mexe nisso, é do dono. Você aprende a viver com medo de fazer furo na parede, porque cada furo é uma possível briga no dia da entrega. O lar, que deveria ser o lugar da paz, vira o quartel-general da sobrevivência urbana. E o sonho da casa própria? Ah, esse é o mito moderno. O comercial mostra famílias felizes abrindo portas e sorrindo. Na vida real, o financiamento é um casamento com o banco. Longo, caro e com cláusula de infelicidade garantida. Você passa décadas pagando juros e, quando termina, o reboco já está pedindo reforma. Enquanto isso, quem investe em imóveis é tratado como visionário. Mas a verdade é que, para cada visionário, há dezenas de inquilinos apertando o cinto e torcendo para não vir despejo. A desigualdade mora no mesmo endereço, só muda o nome no contrato. E ainda tem gente que diz: aluguel é dinheiro jogado fora. Mas às vezes é a única forma de ter um teto, mesmo que temporário. O problema não é o aluguel, é o país que transformou moradia em luxo e teto em investimento. O resultado? Milhões de brasileiros que vivem num ciclo infinito. Trabalhar para pagar o aluguel para continuar podendo trabalhar. E no fim, quando sobra um troquinho, o café da manhã vira o símbolo da conquista do mês. O aluguel é mais do que um contrato. É o espelho da desigualdade nacional. Ele reflete exatamente o que o Brasil é. Um país onde poucos têm muito. E muitos não têm onde cair mortos. Literalmente, porque nem o chão é deles. O mercado imobiliário virou um eufemismo bonito para dizer jogo de quem nasceu com herança. O trabalhador que vive de aluguel não é irresponsável, preguiçoso ou gastador, como adoram dizer os coaches financeiros. Ele é o resultado de um sistema que cobra caro para deixar o cidadão existir. Cada boleto pago é uma forma de sobreviver à estrutura que transforma o básico em privilégio. Enquanto uns contam quantos imóveis têm, outros contam quantos dias faltam para o próximo vencimento. Uns ganham com a valorização da cidade, outros sofrem com o aumento do custo de viver nela. A desigualdade se disfarça de urbanização, de crescimento imobiliário, mas no fundo é a mesma história. Quem pode, compra. Quem não pode, sustenta quem comprou. O aluguel é a engrenagem que faz o país girar. Para o lado errado. Ele concentra renda, empurra famílias para a periferia e destrói qualquer chance de mobilidade social. Quem gasta 40%, 50% da renda só para ter onde dormir não tem espaço para investir, poupar ou planejar. É o ciclo perfeito da estagnação. E o mais cruel é que essa desigualdade é silenciosa. Ela não sai no noticiário. Não dá manchete ver o João pagando 1.800 reais num kitnet. Mas é ali, no cotidiano, que o Brasil se revela. Cada família espremida num apartamento minúsculo, cada jovem que adia a independência, cada casal que volta para a casa dos pais, todos são sintomas de um país que normalizou a precariedade como estilo de vida. O aluguel mostra que a economia brasileira tem castas invisíveis. De um lado, o dono do imóvel, que ganha dormindo. Do outro, o inquilino, que trabalha acordado e dorme preocupado. É a diferença entre a renda passiva e o desespero ativo. Mas o pior é que a sociedade ainda aplaude isso. Chama de livre mercado, de investimento seguro, de patrimônio. Poucos percebem que esse patrimônio cresce às custas de quem já vive no limite. O aluguel é o imposto informal dos pobres, cobrado mensalmente e sem direito a reembolso. E no fim, o brasileiro aprende a sobreviver no meio disso tudo, com o humor como escudo e a esperança como combustível. Porque no fundo, rir é o único jeito de não enlouquecer.
O país pode tirar o conforto, o descanso e até o futuro, mas não consegue tirar a ironia. Porque no Brasil até o sofrimento é parcelado. E o aluguel? Esse é o boleto que nunca vence, só renova. Viver de aluguel no Brasil é quase uma filosofia, uma mistura de budismo com contabilidade de guerra. Você aprende a desapegar porque nada é seu e a aceitar o sofrimento porque ele é inevitável. O brasileiro inquilino é praticamente um monge urbano, medita sobre boletos, pratica o equilíbrio emocional diante dos reajustes e agradece quando o dono do imóvel só aumenta 8%. É o tipo de experiência espiritual que te ensina a ser humilde. Afinal, nada como morar num apartamento de 40 metros quadrados para entender que o espaço mais caro da cidade é o metro quadrado da dignidade. E mesmo assim, você se convence de que tá tudo bem, porque tem gente pagando mais caro por menos. Mas a verdadeira iluminação vem quando você percebe que o aluguel não é o vilão, é o sintoma. O vilão é o sistema que fez o básico virar luxo. Morar bem virou meta de vida e não um direito. O sonho da casa própria é vendido em comerciais com violino de fundo, enquanto o brasileiro real faz conta para ver se paga o aluguel ou a internet. Porque sem internet, nem currículo dá para mandar. E é aí que nasce o ciclo da esperança. Todo mês o trabalhador promete: ano que vem eu junto para dar entrada num AP. E o ano que vem vira um estado de espírito, algo tão distante quanto a honestidade em campanha eleitoral. Mas a esperança move o brasileiro. Ele acredita, ele sonha, ele parcela. O problema é que o aluguel não te deixa planejar o futuro, ele rouba o presente. A cada aumento, você cancela um pedacinho da vida. A academia, o lanche da sexta, o plano de saúde, o sonho da viagem, tudo em nome do teto. Porque sem ele, não há sono, e sem sono, não há sanidade. É uma ironia cruel. Quem paga aluguel sustenta o patrimônio de outro, mas não consegue construir o próprio. O dinheiro não desaparece, só muda de bolso. E ainda assim, dizem que todo esforço vale a pena. Vale sim para quem tem imóvel. O inquilino vive em modo sobrevivência, corta gastos, improvisa, aprende a pintar parede com tutorial do YouTube e usa fita isolante como decoração. É o verdadeiro arquiteto da resiliência. E se mudar vira sinônimo de trauma, porque cada mudança custa caro e destrói qualquer ilusão de estabilidade. Mas o brasileiro não desiste. Ele faz piada da própria desgraça. Diz que é cidadão nômade, livre de dívidas, ou investidor em experiências. No fundo, é só uma forma criativa de disfarçar o fato de que o país falhou em oferecer o básico, moradia acessível. E mesmo assim, há uma força estranha nisso tudo. Porque apesar da desigualdade, da pressão e da insegurança, o brasileiro insiste em acreditar que um dia vai ter o próprio lar. Ele sonha com a chave na mão, o portão que range, o sofá que não precisa mais ser devolvido. Enquanto isso não acontece, ele segue rindo. Porque se não rir, chora. E no Brasil, a risada é o último patrimônio que ainda não foi taxado. Então, se você paga aluguel no Brasil, parabéns! Você faz parte de um dos maiores espetáculos da economia nacional, o show da sobrevivência urbana. O ingresso é caro, o conforto é mínimo e o roteiro é sempre o mesmo: trabalhar, pagar e torcer para não ter reajuste. Você não tem um teto, tem uma assinatura mensal para existir. É quase um streaming de moradia. Paga todo mês, mas o conteúdo nunca é seu. E se atrasar o pagamento, o cancelamento é instantâneo, sem aviso, sem carência, sem segunda chance. O aluguel virou a prova viva de que o Brasil é um país que cobra caro até pelo direito de ficar parado. Enquanto o trabalhador acorda cedo para sustentar o próprio aluguel, tem quem acorde tarde e veja o dinheiro cair na conta. O verdadeiro milagre do capitalismo tropical. E o pior é que o brasileiro faz isso sorrindo. Aprende a decorar parede de gesso, disfarça a rachadura com quadro e chama o aluguel de meu cantinho. O brasileiro é tão otimista que transforma desespero em estética. É o único povo do mundo que chama aperto de lar doce lar.
Mas o mais irônico de tudo é que mesmo nesse cenário, o brasileiro não perde o sonho. Ele ainda acredita que vai conquistar a casa própria um dia, quando as coisas melhorarem. Só que ninguém avisa que no Brasil, as coisas sempre têm outro compromisso. Nunca melhoram. Enquanto isso, o país segue dividido entre quem vive de renda e quem vive para pagar a renda. Entre quem assina contrato de compra e quem assina recibo de aluguel. Entre quem dorme tranquilo e quem conta as moedas do troco. E no fim das contas, é essa desigualdade que mantém o espetáculo rodando. Porque o Brasil é o único lugar onde o aluguel é alto, o salário é baixo e o humor é obrigatório. Se não rir, enlouquece. Mas olha pelo lado bom. Morar de aluguel te ensina economia, psicologia e improviso. Você vira especialista em esticar o salário, negociar reajuste e achar paz interior em 40 metros quadrados. É quase um MBA em sobrevivência social, sem certificado, mas com experiência prática garantida. E se nada disso te consola, lembre-se, pelo menos a palhaçada continua. O preço da moradia sobe, o salário não acompanha e o brasileiro ainda escuta que o problema é falta de planejamento. Planejamento? No Brasil, o único planejamento possível é tentar não surtar. Então, se você paga aluguel, relaxa. Você não está sozinho. Tem milhões na mesma barca furada, remando contra a maré dos boletos. E se o aluguel subir de novo, não desanima. Rir continua sendo grátis, por enquanto. Se você também sente que mora num país onde o teto é caro e a esperança é alugada, se inscreve aqui no canal e vem rir da própria desgraça comigo. Porque no Brasil, rir da tragédia é a única forma de não virar estatística.